pessoal, vídeo 3, vamos falar brevemente sobre a média e a variância, onde a variância pode causar confusão, porque é basicamente o desvio quadrático médio, só que por que é definido desse jeito? Bom, se vocês preferirem, podem dar uma olhada no vídeo curto aqui do professor Possani do YouTube, onde ele tem um vídeo de 11 minutos só explicando essa parte. Eu acho bem interessante. Provavelmente vai estar melhor do que o vídeo que eu estou fazendo aqui. Média e variância. Imaginem o seguinte, a gente tem duas turmas que fizeram uma prova, certo? E essas são as notas da turma 1 e essas são as notas da turma 2. A1, A2, A3, A4 são os alunos, tá? E B1, B2, B3, B4 também são os alunos da turma B e os A são da turma A. Ok? Como que seria a média? A média a gente define simplesmente como sendo a soma de todos esses valores dividido pela quantidade de valores. E o que a gente busca? A gente busca um valor que esteja ali no meio termo entre todos os outros valores. Então, qual é o valor que está no meio termo dos outros valores, entendem? Então, a gente utiliza esse símbolo aqui, o A com a barrinha em cima é como se fosse a média dos A's, tá? A média dos alunos da turma A é basicamente o somatório de A em si, com I começando de 1 até 6. Então, vai ser o A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, tudo isso dividido para 6, tá? Que nesse caso é 6, então a gente encontra a média 6. Eu também fiz uma mesma turma, quer dizer, uma outra turma, né, a turma B, que teve notas diferentes, porém a média também deu 6. Bom, a gente busca a média como uma forma de tentar resumir os dados, tentar entender o que os dados estão nos passando. E nesse caso a gente está vendo que a média da turma A é igual à média da turma B. Porém, a média diz tudo sobre a turma? Vocês vão ver que não. Se vocês checarem aqui, essa turma aqui tem uma série de alunos com dificuldade, tá? E uma série de alunos muito bons, ok? Já essa turma aqui, que também está com média 6, todos os alunos estão com os valores mais ou menos perto à média de 6 mesmo. Então, a gente tem a média 6 e, bom, todos os valores estão muito perto de 6. Então, são realidades diferentes. Em uma turma, por exemplo, a gente pode ter tido... quer dizer, a gente tem uma série de alunos que estão com dificuldade e estão precisando de ajuda ou algo do gênero. E na outra turma, a gente tem que, todos os alunos estão com os valores muito concentrados perto de uma média. Isso significa que, por exemplo, pode ter um assunto que a turma toda não entendeu bem, ou um assunto que o professor botou uma questão difícil demais na prova, e aí todo mundo ficou com uma nota ali perto da média, mas no geral todo mundo entendeu uma boa parte do conteúdo. E, bom, a gente precisa tomar medidas diferentes na turma A do que na turma B. No caso, a gente precisa tratar de jeitos diferentes, ok? E, bom, a média não nos diz isso. Então, o que seria interessante? Aqui, ó, observem um resumo dos dados da turma A e um resumo dos dados da turma B. Vocês podem ver que os dados estão bem mais espalhados em relação à média do que na turma B, que os dados estão bem concentrados em relação à média. A média está aqui, a média está aqui. Então, o que a gente vai tentar construir, pessoal, a gente já falou sobre média, tá? Agora a gente vai tentar definir a variância. A gente vai tentar construir uma outra medida que tente capturar o quão espalhado esses dados estão em relação à média. Como poderíamos fazer isso? Vocês podem pensar, poxa, já que a gente está medindo o quão os dados estão espalhados, ou seja, o desvio deles, será que não vale a pena pegar o desvio médio? Por exemplo, a gente pega a variância, a gente cria uma medida chamada variância e diz que ela vai ser igual, aqui está diferente, mas porque eu quero que vocês entendam que isso aqui não é a variância, mas imaginem que seria desse jeito, tá? Imaginem que a variância fosse definida desse jeito. A média dos desvios, será que daria certo? Então, por exemplo, eu pegaria o desvio do 3 em relação à média, tá? Que é 3 menos 6, o desvio do 4 em relação à média, o desvio do 5 em relação à média, o desvio do 7 em relação à média, o desvio do 8 em relação à média, o desvio do 9 em relação à média. Somaria tudo e dividiria por 6. Será que daria bom? O que vocês acham? Não, pessoal, não daria bom, mas não é uma ideia ruim. Só que a princípio não daria bom não, porque se vocês pararem para pensar, podem fazer o teste. Se vocês somarem tudo isso aqui, o resultado vai dar 0, tá? Por quê?
Porque a média tem essa propriedade. Ela minimiza a soma dos desvios em relação a ela. Tá? Se você pegar todos os valores e somar aqui, ó, todos os desvios para baixo e somar com todos os desvios para cima, vai dar zero, porque ela é quem está no meio termo. Então, a soma dos desvios vai dar sempre zero. Ou seja, a variância não iria capturar nada se ela fosse definida assim. Iria ficar 0 sobre 6 nesse caso e dar zero. Então, a gente precisa de alguma coisa para tentar contornar isso aí, certo? Aqui seria a definição de variância se ela fosse definida como a média dos desvios, só que a gente sabe que isso aqui vai dar sempre zero, então não pode ser dessa forma. Será que a gente poderia então botar um módulo, ou seja, a média das distâncias? Sim, pessoal, a gente poderia botar assim sim, não teria problema, tá? Pois quando a gente bota o módulo aqui, a gente estaria capturando a distância é sempre positiva, e daí a gente teria uma medida que captura o quão distante os dados estão. Porém, a gente não fez dessa forma. Os estatísticos preferiram, para eliminar o sinal de negativo, né? Eliminar os desvios negativos, eles preferiram definir a variância da seguinte forma: o somatório do quadrado dos desvios. Então, você tem um desvio aqui, você põe ele ao quadrado, e assim você vai eliminar os termos negativos. Então, por exemplo, a média era 6, né? Imagina que tipo, a gente está pegando o AI igual a 3, então 3 menos 6 vai dar menos 3. Se fosse sem o quadrado, quando a gente somasse tudo ia dar zero, mas com o quadrado acontece que isso aqui vira 9, enfim, não vai vir negativo, né? Vai vir tudo positivo. Então é isso. A gente poderia sim ter definido a variância dessa forma aqui, mas a gente preferiu definir dessa forma aqui, ou seja, a média do quadrado dos desvios. Basicamente é isso aí. Ou seja, a gente poderia simplesmente vir aqui e botar o quadrado, todos esses termos, e aí sim, isso aqui iria capturar a variância. Tudo bem? Ok. Só que aí tem um problema, que é o seguinte. Imaginem o seguinte, a gente tem 3 pessoas e a altura 1,70, 1,50 e 1,60. A média das alturas é 1,60. Quanto que é a variância? Se vocês fizerem os cálculos, vai dar que a variância é 66,6 centímetros quadrados. Porque, como os termos estão ao quadrado aqui, a unidade também sai ao quadrado, tá? Isso é meio contraintuitivo, porque, poxa, você está medindo uma coisa que é em centímetros e você vai tipo, levar em conta uma coisa que é em centímetros quadrados para ver o quanto os dados variam, talvez é um pouco contraintuitivo. Então, o que a gente faz? Depois que a gente define a variância, a gente define uma coisa chamada desvio padrão, tá? Como sendo nada mais nada menos que a raiz da variância, certo? Porque aí, quando a gente pega a raiz, a unidade vai voltar para a unidade original, ou seja, vai sair de centímetros quadrados para ser simplesmente centímetros. Tudo bem? E, bom, esse valor também vai cair um pouco, né? Ele vai cair para a raiz dele. Certo? Então, a gente tem o desvio padrão, ele é representado por esse sigma aqui, eu acho que é sigma minúsculo, talvez, não tenho certeza. Com certeza não é maiúsculo, mas enfim. A gente define o desvio padrão como sendo a raiz da variância. Dessa forma, bom, você pode levar o quadrado dos dois lados também, e você vai obter que, quando você tem o sigma ao quadrado, você vai obter a própria variância, tá? E quando você tem só o sigma, você vai obter o desvio padrão. Correto? E, bom, é isso. Tanto a variância quanto o desvio padrão são medidas que nos dão uma ideia de o quão os dados estão espalhados em relação à média, tá? Com a diferença que a variância, a medida vai sair ao quadrado, e o desvio padrão, a medida vai sair realmente da unidade que a gente está interessado. Espero que tenham entendido. E é isso. Tchau, tchau.